Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né, sobre o segundo governo de Getúlio Vargas, aquele governo que faz parte do período liberal-democrático, né, que ficou entre as duas ditaduras, né, a ditadura do Estado Novo, que acabou em 45, e a ditadura civil-militar, né, que foi inaugurada em 64, né. Então esse intervalo aí de 19 anos foi o período onde tivemos uma democracia, né, nos moldes liberal, frágil, né, mas foi uma democracia de fato, né. Então, esse é o segundo governo Vargas, né, só lembrando para quem não participou da aula anterior, né, teve a era Vargas, onde nós tivemos o governo de Getúlio de 1930 a 1945, esse período denominado de era Vargas, né, e, e depois, né, quando acaba a ditadura do Estado Novo, tem essa retomada da democracia, ou, né, para alguns, né, a introdução da democracia, né, para muitos analistas, foi a primeira experiência democrática, de fato, do Brasil, né, e de fato foi mesmo, né. De modo que veio o governo Dutra, que nós já analisamos também, e agora o retorno de Vargas, né, segundo ele, nos braços do povo, onde ele foi eleito pelo povo. Não é fato inédito para o Getúlio Vargas, né? Considerando que na era Vargas ele não foi eleito pelo povo durante aqueles 15 anos, tá bom? Então agora vamos ver as características, né, desse governo, os fatos principais, né, o desenvolvimento dele, as propostas, até a tragédia do suicídio, né? Então vamos lá? O governo ele começou em 1951, né, onde ele foi eleito, vencendo o brigadeiro Eduardo Gomes, né, e outros candidatos. Ele venceu com um largo apoio, né, uma larga vantagem em relação aos adversários, né, 48, quase 49% dos votos, e com um apoio considerável aí de uma massa trabalhadora, né, os operários urbanos do Sudeste, principalmente, por conta da aliança política que ele fez com Adhemar de Barros, né? Então, um político influente, né, em São Paulo, nos meios urbanos do Sudeste, chefe, né, do PSP, né, Partido Social Progressista. Então, teve muita adesão a Getúlio Vargas por conta dessa aliança, né, nos centros urbanos do Sudeste, sobretudo São Paulo e Rio, né? Então ele vem a sair vitorioso. A UDN, que era oposição, ela tenta é, embargar a vitória do Getúlio, né, dizendo que não foi maioria absoluta, e vocês sabem que isso não tinha base na Constituição, né? A vitória era por maioria simples, sem segundo turno, né? Então, não existia esse negócio de maioria absoluta, né? A metade mais um. De modo que isso, né, morreu no tribunal mesmo, né? Não foi para frente, tá bom? E já desde a campanha, pessoal, o Getúlio ele já estava fazendo as propostas, né? Queriam caracterizar o governo dele, né? Que era o investimento na industrialização e no aumento das leis trabalhistas, né, o incremento das leis trabalhistas, né, é, o aprofundamento aí do, do estado de bem-estar social, não é? Então, isso já estava na campanha e ele vai tentar colocar isso em prática, né? A gente vai ver como, tá bom? Aqui no slide está falando uma curiosidade, né, que uma das coisas que enterraram a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes foi que ele, mais uma gafe dele, né, foi que ele falou que iria revogar a lei do salário mínimo, né, para defender aquela bandeira liberal, né, de não controle do Estado, enfim, então, isso aí foi um suicídio político. Então, ele perdeu o voto do operariado urbano que, vamos dizer assim, estava satisfeito, né? Pelo menos naquele momento, né?
Era uma conquista muito grande as leis trabalhistas, enfim. Então isso aí enterrou a candidatura dele, né, do Eduardo Gomes. E as eleições, né, aconteciam em 3 de outubro, né, do ano anterior, e a posse era em 31 de janeiro do ano seguinte. No caso que as eleições foram em 3 de outubro de 1950, e a posse de Getúlio foi em 31 de janeiro de 1951. Lembrando que o vice de Getúlio foi o político Café Filho, né? Ele era lá do Rio Grande do Norte, então ele foi uma indicação do Adhemar de Barros, inclusive, né, para puxar os votos do Nordeste, enfim. Então a chapa, a coalizão era Getúlio e Café Filho, e assim eles foram vitoriosos, né? Agora, pessoal, vamos falar do embate ideológico que existia na época, né, em termos de ideologia, propostas econômicas, ideologia política, mentalidades, né, políticas, enfim, tudo isso que ela marcava fortemente uma divisão no exército, nas forças armadas e na sociedade também. Então, a gente pode dizer, né, com segurança que essa divisão ela permeava não só o exército, mas a sociedade, tá? Então vamos ver os, as ideias, né, que se confrontavam naquela época, em tempos de Guerra Fria. Então vamos lá. A bandeira, bom, o fator de divisão era o papel do Estado na economia, né? O papel do Estado na economia, ou seja, o poder de interferência do Estado na economia, ou seja, para uns o Estado deveria interferir mais na economia, para outros o Estado deveria interferir menos, um Estado menos interventor, né? Então, para os que defendiam que o Estado deveria interferir mais na economia, eles eram genericamente chamados de nacionalistas, tá? Vamos ver as características já já. E para aqueles que defendiam um Estado liberal, um Estado mínimo, que não deveria interferir na economia, que a economia deveria ser comandada pela demanda e pela oferta, pelas leis do mercado, as leis do capitalismo, enfim, aquela teoria clássica do liberalismo e tal. Eles eram chamados de simplesmente de liberais, né? Apelidados de entreguistas. Nós vamos ver o porquê, tá? Primeiro vamos falar dos nacionalistas, tá bom? Então, eles defendiam aí uma forte intervenção estatal, ou seja, uma forte intervenção do Estado na economia, como regulador, como tutor, enfim, do funcionamento da economia, da aplicação das medidas e tal. A ênfase dos nacionalistas, pessoal, era o desenvolvimento, né, da indústria, né, das indústrias de base, de bens de capital, de bens de consumo, eh, e, sobretudo, respeitando a soberania da economia, né? Eles priorizavam a autonomia da economia, a ideia de que eh, o Estado ele tem que priorizar os interesses da nação na organização, no ordenamento da economia, tá bom? E ao máximo, tentar promover a independência em relação ao capital internacional, ok? Isso é um ponto forte aí dessa ideologia, tá? E aqui da posição externa, né, um certo distanciamento dos Estados Unidos, justamente para priorizar esse aspecto que citamos aí, a da soberania nacional, né, da independência econômica, enfim, tá bom? E do outro lado você tinha os liberais, né, que eram apelidados de entreguistas, né? Então, como já falamos, eles defendiam o livre mercado, a pouca intervenção do Estado e com ênfase na abertura total ao capital estrangeiro. Bom, eles pensavam da seguinte forma, pessoal, que o capitalismo ele era um fenômeno global e globalizante e que era necessário fazer parte dele. E se era para fazer parte do capitalismo, que fosse, vamos dizer assim, da melhor forma possível, né? Obedecendo todas as regras aí do jogo capitalista internacional, exercendo o seu papel de
de país satélite, vamos dizer assim, né, periférico do capitalismo, e buscando uma ascensão econômica dentro das regras do jogo do capitalismo internacional, comandado pelos Estados Unidos, tá? Em tempos de Guerra Fria, pessoal, isso era muito forte, né? E na mentalidade dos liberais, o capital estrangeiro ele iria no longo prazo, no médio prazo, promover o crescimento, ainda que desigual, mas iria promover o crescimento de um estado subdesenvolvido como o Brasil, né? Até se chegar aí a eventualmente, né, num futuro, ao centro do capitalismo, sair da periferia e ir para o centro do capitalismo. Assim eles pensavam, tá? A posição externa, a posição externa, pessoal, dos liberais era de alinhamento absoluto aos Estados Unidos. Em tempos de Guerra Fria, era necessário a bandeira do combate ao comunismo, né? Então, a ideia de se criar um estado de bem-estar social para se criar a ideia de que não era necessário o comunismo para resgatar os interesses da população da população mais carente, né, através de um bem-estar social, um estado mínimo de condições necessárias para sobreviver com dignidade, de modo que o capitalismo, de modo que o comunismo não seria necessário, uma revolução comunista não seria necessária para atender aos interesses da população pobre, vamos dizer assim, né? Ok, mas isso era uma ideia, era uma maneira de pensar que na prática não se revelou, né, ser tão eficiente assim. Por isso, pessoal, eles eram chamados de entreguistas, né, porque para os nacionalistas isso era entregar o capital brasileiro, né, a economia brasileira na mão do capital estrangeiro, da iniciativa privada estrangeira, né? Para os nacionalistas, esse interesse era muito claro, né, do centro do capitalismo, né, das grandes empresas, das grandes corporações, né, o objetivo não era promover a igualdade social dos países da periferia, né, do terceiro mundo, enfim, e sim drenar as riquezas deles e abstrair o máximo de lucro possível, ok? Então essa era o painel de ideias, né, que estava em voga naquela época e norteou aí as atitudes tanto de um lado quanto de outro, tá bom? Agora, pessoal, vamos ver aqui as propostas e a linha de prática política e econômica do governo Getúlio Vargas, né? Para a gente entender também os fatores que levaram à derrota desse projeto, né? Esse projeto não vingou, não foi para frente. E vamos tentar entender, elucidar aqui o porquê, tá? O Getúlio Vargas, ele seguia a linha que foi chamada de nacional desenvolvimentista, ou seja, a priorização da economia nacional, né, diante do capital estrangeiro, do capitalismo internacional, da valorização dos recursos nacionais, energéticos, matéria-prima, através da indústria de base, valorização do mercado nacional, medidas protecionistas para, vamos dizer assim, promover a aceleração do crescimento industrial, competitividade, né? Condições estruturais para a modernização da indústria brasileira, tá bom? Então, seria mais ou menos essa linha de, de prática econômica aí chamada nacional desenvolvimentismo. Para colocar isso em prática, pessoal, o Getúlio Vargas ele colocou como ministro da Fazenda o Horácio Laffer, ok? Por isso essa política nacional desenvolvimentista também foi apelidada de Plano Laffer, ok? Mas o nome oficial não era esse não, tá bom? Mas recebeu esse apelido aí, tá? Então, esse era o eixo do governo. Vejam aí que era intervenção estatal para desenvolver a infraestrutura e a indústria, ou seja, as condições necessárias para que o Brasil, né, eclodisse aí todo o seu potencial industrial e se modernizasse tecnologicamente, na indústria, na economia e tudo mais, e crescesse com todo o seu potencial, né? Para isso era necessário investir, como falamos, nas indústrias de base. Basicamente o quê? O transporte, a energia elétrica, hidrelétrica, o petróleo, tá?
os minérios, de um modo geral, enfim, tudo isso, né? Siderurgia, metalurgia, para quê? Para que essa indústria de base pudesse promover essa infraestrutura necessária para a criação dos bens de consumo, de fábricas de bens de consumo. Isso, na prática, pessoal, era a política que ele já colocava em prática lá na era Vargas, era a política de industrialização por substituição de importação. Ou seja, ao invés de importar o produto industrializado, fabricar ele aqui, tá bom? Isso evitaria o quê? A fuga de capital, né? O problema que o Brasil passava era o quê? O capital entrava por conta da exportação, né, de insumos, e ele entrava e saía. Por quê? Porque ele saía através da compra de produtos industrializados que o Brasil não tinha condições de fabricar, uma indústria muito incipiente ainda, muito pequena. Até esse momento, o Brasil ainda era um país essencialmente agroexportador, né? Então, a ideia era inverter esse jogo, tá? Então, essa fuga de capital, pessoal, era de moeda estrangeira, né? O dólar, a libra e tudo mais. Então, era isso que ele queria mudar através dessa política, o nacional desenvolvimentismo, tá bom? Através do plano Laffer aí, plano Laffer, né? E como é que ele vai fazer para investir nessas condições estruturais aí na indústria de base, transporte, energia e tudo mais que citamos? Através de financiamento. Esse financiamento seria só estatal? Muitas pessoas defendem que sim, que era totalmente estatal. Mas, pessoal, claro que o Estado vai ter um papel preponderante aí, como promotor desses financiamentos, dos investimentos e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que a gente está em tempos de Guerra Fria, tá? E Getúlio Vargas, pessoal, ele não era um aliado nesse sentido econômico da União Soviética. Por mais que ele fosse nacionalista, ele estava na órbita, o Brasil estava na órbita dos Estados Unidos, está na América, tá? É um aliado econômico diplomático, tá? Então, a ideia do Getúlio era virar esse jogo interno dentro da regra do jogo externo, que era o alinhamento aos Estados Unidos. De modo que o financiamento internacional vinha dos Estados Unidos. Então, inclusive, foi criada uma comissão mista Brasil-Estados Unidos, né, com técnicos que vieram dos Estados Unidos, também brasileiros, é, para a criação de propostas para fazer acontecer esse projeto nacional desenvolvimentista. E veio aportes financeiros dos Estados Unidos nesse sentido, né? Inclusive uma soma de dinheiro que não foi pequena para a criação dessas estatais, porque o Brasil vinha de uma crise muito grande, né? Inflacionária, de débito de pagamentos, uma recessão grande que vinha do governo Dutra. O Brasil estava sem caixa, tá? Então ele vai se utilizar desses aportes. Isso era algo muito característico do Getúlio Vargas. A gente não pode esquecer que lá no Estado Novo, ele jogou economicamente tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha, né, para definir quem ele iria apoiar na Segunda Guerra Mundial. Então ele utilizou essas manobras econômicas mesmo, né, de conseguir aportes, crédito, financiamento, né. Ele optou pelos Estados Unidos, né, entre outras coisas, era o mais conveniente, né, estar no mesmo continente, mas também porque os Estados Unidos fizeram uma proposta melhor, né. Não, tanto é que surgiu aí, foi criada a usina siderúrgica de Volta Redonda, né? Companhia Siderúrgica Nacional. Então, isso e outras coisas, né? Aportes, crédito, financiamento, empréstimo, enfim, tudo isso veio. Então, o Getúlio, vamos dizer assim, era nacionalista, mas ele jogava o jogo do capitalismo muito bem. De modo que ele vai usar essa mesma estratégia aí, só que não vai dar muito certo, tá? Agora, no segundo governo, porque, primeiro, que não tem uma guerra mundial acontecendo, né? O Brasil é um aliado não é mais um aliado de primeira hora, como era no caso da Segunda Guerra Mundial, que era necessário o litoral brasileiro, né? Na questão dos conflitos e tal.
Agora os Estados Unidos estavam com outras prioridades. A Guerra da Coreia, eh, a questão da luta por descolonização na África, na Ásia, enfim, aquele conflito ideológico acontecendo, eh, os Estados Unidos querendo exercer sua influência nessas áreas aí que estavam tentando se libertar eh, das colônias europeias, enfim, lá do imperialismo, de modo que isso não deu muito certo. Teve aporte, entrou dinheiro e tal, mas foi um processo que não teve continuidade. Então, com esses valores que entraram, né, através dessa comissão mista, Brasil e Estados Unidos, eh, em grande medida por conta da atuação aí do ministro da Fazenda Horácio Laffer, em consonância aí com a proposta do governo Vargas, chegou a ser criado aí o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, tá, o BNDE, justamente para financiar a investimentos nacionais em indústrias, tá? E esse banco foi criado justamente com esses aportes que vieram de fora, é necessário frisar, e a própria proposta da Petrobras. O Getúlio ele queria fazer a nacionalização do petróleo e da energia elétrica também, que estava na mão de companhias internacionais, americanas inclusive. Então percebam que a política do Getúlio, no começo, ela estava casada aí com esse, com essa proposta, esse contexto internacional. Mas ele vai por água abaixo quando ele começa a entrar em choque com os interesses do próprio governo norte-americano, tá? É, ou seja, o nacionalismo ele aflorou mais aí, né, do que o capital estrangeiro, vamos dizer assim, né? De modo que esse choque de interesses ele vai vir à tona, né? Por quê, pessoal? Porque quem comandava aí a exploração, a mineração do petróleo, o refino, eram as empresas estrangeiras, sobretudo americanas, né? Standard Oil, né? E outros aí. Agora não está me vindo na cabeça, mas teve outras também. As empresas estrangeiras também que regulava a energia elétrica, ok? A Light Company, né? Também de fora. Quer dizer, nacionalizar isso era comprar uma briga séria, tá? Então, esse conflito ele vai vir à tona, tá bom? E vamos dizer assim, quando Getúlio começa a revelar mais claramente os seus interesses mais nacionalistas, no sentido do desenvolvimento, deslocando aí o papel do capital estrangeiro, tá? Esses aportes vão parar de chegar, ok? A comissão mista aí vai acabar, né? E o Getúlio é obrigado a inverter essa estratégia, tá? A partir de 1953, eh, com o governo Eisenhower, né, presidente dos Estados Unidos, ele corta isso aí porque o Getúlio ele começa a se assemelhar cada vez mais com eh, um líder esquerdista, embora esquerdista ele não fosse, na prática. Tá? Getúlio ele não era do Partido Socialista, não era do Partido Comunista, não era do Partido Social Democrata, tá? Inclusive uma das bandeiras do Getúlio era o anticomunismo, né? Justamente criar condições para que os interesses da classe trabalhadora não fosse monopolizado pelo Partido Comunista, ou seja, roubar a bandeira do comunismo, como? Fazendo acontecer aí os interesses dos trabalhadores. Né? Isso ele fez no Estado Novo. Né? Ele tirou a pauta aí dos comunistas assim fortemente. Tá? Ao criar as leis trabalhistas, a regular o conflito entre capital e trabalho, tá? Ele vai fazer isso de uma maneira muito centralizadora. Então, mas para os de fora, o Getúlio era mais um líder de esquerda, muito parecido com Juan Domingo Perón da Argentina, tá?
de modo que esses aportes vão parar de vir quando o Eisenhower se torna presidente dos Estados Unidos. E aí a crise ela se agrava, né? Já a partir de 1953, o financiamento dessas estatais se torna difícil, a inflação se torna muito alta, né? A crise, a recessão, a moeda começa a se desvalorizar demais, tá bom? Então, o governo Getúlio começa a ficar impopular. Impopular junto às elites, impopular também junto à classe trabalhadora. Aí, vamos dizer assim, por conta da desvalorização do salário, da moeda e dos preços, as condições começam a cair demais do trabalhador. Então, a presença do Partido Comunista no meio da classe trabalhadora volta a crescer, tá? E aí Getúlio tem que apelar para o controle dos sindicatos, intensificar o controle dos sindicatos para isso, né? E aí a tensão, a crise econômica vai aumentar a tensão social, que vai agravar a crise política, né? Isso aí vai se tornar um prato cheio, essa situação econômica do Brasil vai se tornar um prato cheio para a oposição, sobretudo para a UDN, que vai utilizar muito a imprensa, né? Claro, os ataques eles vão acontecer no meio político, né? No próprio Congresso, tá? Era o segundo maior partido do Brasil naquela época, da imprensa, né? Sobretudo no famoso jornal A Tribuna da Imprensa, que era do próprio Carlos Lacerda, que era a personificação aí da oposição, do antivarguismo, do anticomunismo também, mas o negócio era muito pessoal com Vargas, tá? As acusações de corrupção, a associação de Getúlio, como disse, ao comunismo, ao peronismo, enfim, né, o discurso de que o Getúlio queria estabelecer uma república sindicalista, ok? E ataques incessantes nesse sentido. A base de apoio do Exército a essa postura da UDN, tá bom? O Exército, pessoal, essa divisão que nós acabamos de delinear aqui entre nacionalistas e liberais, ela dividiu o Exército, tá? Então, tinha uma ala das Forças Armadas que era muito vinculada a essa ideia, né, da UDN, era tudo vários setores que pensavam de maneira idêntica, né, nesse sentido, tá bom? E o Getúlio Vargas era o alvo de tudo isso, de todos esses ataques aí, tá? Diante da crise econômica, pessoal, e da queda aí na qualidade de vida, vai acontecer muitas greves, né? Especialmente greves na região sudeste, tá? Então vai ter a mobilização aí chamada de Marcha das Panelas Vazias, tá? Que vai acontecer em março, 18 de março de 53, tá bom? E essa marcha que vai acontecer em São Paulo, que foi essencialmente do movimento operário, né? Com forte presença do Partido Comunista, tá bom? Vai ter um crescimento que vai se expandir aí pela classe trabalhadora de São Paulo, né? Da marcha das panelas vazias foi 60 mil operários, mais ou menos, que se mobilizaram no centro de São Paulo. E essa reivindicação vai crescer e vai se transformar aí na famosa greve dos 300 mil, onde os sindicatos independentes, tá? De metalúrgicos, tecelões, marceneiros, vidraceiros, enfim, eles vão se unir e vão formar essa bandeira única aí de luta por melhores condições de trabalho, melhores salários, diminuição da jornada de trabalho, tudo isso, né? O fim da inflação e tal. É necessário frisar que para combater a inflação, o Getúlio ele teve que adotar algumas medidas impopulares, né, ortodoxas, que seria o quê? Corte de gasto, eh, os impostos, né, o arrocho salarial, algum aumento de imposto, mas sobretudo o arrocho salarial e o corte de gastos, né? Então, a restrição do crédito, né, isso aí
restrição de crédito, pessoal, de empréstimo, vai deixar a classe média alta, vamos dizer assim, é transformar eles em inimigos, porque a classe de investidores, o que que quer? O que que eles almejam? Né? Crédito a juros baixos, né? Para expansão do mercado e de negócios, enfim. Então, com essas medidas de Getúlio, ele está perdendo apoio, que ele já não tinha praticamente, mas ele perde ainda mais da classe média, da classe alta e agora da classe operária que sofre com essa crise econômica toda. A greve dos 300 mil, pessoal, ela envolveu praticamente toda a classe trabalhadora de São Paulo, né? E eles estavam reivindicando uma correção salarial de 60%, tá? E para piorar a situação, a greve dos marítimos, né? Dos trabalhadores que trabalhavam em atividades marítimas, portuárias, enfim, operários do porto, taifeiros, enfim, operários do porto, né? Da atividade marítima, que vai permear aí o porto do Rio de Janeiro, de Santos. Essa paralisação vai vir na sequência, né? Vai vir tudo aí em março a junho de 1953, quer dizer, vai ser um período de extrema turbulência para o governo Vargas. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai indicar como ministro do Trabalho uma figura carimbada, né? Vamos dizer assim, nesse meio, que é o João Goulart. Figura essa que vai se tornar aí muito abordada, né, nas nossas conversas, em todas as conversas, né, quando se trata dessa fase do Brasil, João Goulart é figura marcada aí no entendimento dessa fase. Mas quem é o João Goulart? Ele é um jovem político que é oriundo das elites agrárias de lá do Rio Grande do Sul, da mesma cidade que o Getúlio Vargas, né, São Borja, amigos de famílias, famílias eram amigas e tal, enfim, aliadas políticas lá, da política gaúcha, mas que vai entrar, vamos dizer assim, essa aliança ela vai se estender para o plano nacional por conta da própria a fidelidade de João Goulart, vamos dizer assim, a Getúlio Vargas, né? Então, ele era o presidente do PTB, o partido de Getúlio Vargas. eh, Ele tinha uma capacidade muito grande de negociação, então ele atuava muito fortemente nessa cultura política aí do Getúlio de atenuar o conflito entre capital e trabalho, entre patrão e empregado. Então, o Getúlio, o João Goulart sabia fazer isso muito bem, sobretudo nos sindicatos, no sindicalismo, né, atendendo às reivindicações, mas, vamos dizer assim, tutelando, né, essas ações em favor do trabalhador, né, promovendo a aliança entre a classe operária e o Estado. Então, ele sabia fazer isso muito bem. Então, o Getúlio Vargas ele é indicado como ministro do Trabalho. Inclusive, ele foi o grande negociador aí da pacificação dessas greves, né, em meados de 1950, 1953, junto ao governo, tá? Esse é o João Goulart. E a bandeira que ele utilizou para aplacar, vamos dizer assim, o fogo aí dos trabalhadores, né, a impetuosidade deles, as reivindicações, foi uma proposta de aumento de 100% no salário mínimo, que para o João Goulart, né, e que não seria exagero, né, os trabalhadores estavam, o salário mínimo estava sem ser corrigido há muito tempo, né, não era corrigido desde o Estado Novo, né, então já fazia anos que o salário mínimo não era corrigido, de modo que ele estava muito abaixo da inflação. Então, o aumento de 100% no salário mínimo, numericamente falando, não era uma grosseria, tá? Mas que aos ouvidos das elites, né, que tinham o, o capital nas mãos, vinculado ao capital estrangeiro, então capital nacional, viu, pessoal? Eles não gostaram nem um pouco dessa notícia, dessa proposta, de aumentar em 100% os salários dos seus trabalhadores, tá? Isso gerou uma oposição, uma reação, sobretudo da UDN, da classe militar e da UDN. Por que da classe militar? Porque, segundo os oficiais do Exército, é, até da média patente do Exército, das Forças Armadas,
um aumento de 100% do salário mínimo, né, iria para 2.400 cruzeiros. Observem aí a imagem, né, aí inclusive são jovens, né, mas que representam aí, estão representando uma manifestação aí desses trabalhadores, né, 2.400 cruzeiros, né, isso significa dizer que o salário era de 1.200 cruzeiros, tá? Então, a duplicação desse salário iria equiparar quase que o salário de um operário, um salário mínimo, e um salário de um oficial, talvez não de um oficial, mas de um militar, né, de média patente, enfim, baixa patente e tal, e eles não queriam isso, quer dizer que a gente vai ganhar a mesma coisa que um operário? De jeito nenhum, né? E a UDN, pessoal, vai usar e abusar dessa proposta na pessoa do João Goulart para atacar ferozmente na imprensa, no Congresso, tá? Os deputados da UDN, o próprio Carlos Lacerda, enfim, vai relacionar isso ao comunismo, à República Sindicalista e tudo mais. Tudo bem? E o conflito só piora. O clímax dessa crise, né, vai acontecer em um atentado à vida do Carlos Lacerda, né? Como disse, o- a tensão estava alta, né? O momento estava de nervos à flor da pele, de modo que o Carlos Lacerda, né, no dia 5 de agosto de 1954, ao chegar em sua casa, lá em Copacabana, na Rua Toneleiro, ele é alvejado com tiros. O carro dele é alvejado com tiros. E ele não vitimado, né, fatalmente pelo atentado. Ele leva um tiro no pé, né? É ferido no pé. Inclusive tem pessoas que falam que ele mesmo deu tiro no próprio pé, tentando puxar, sacar a arma e pum, atirou no próprio pé. Mas se foi ele ou se foi o atirador, né? O que importa é que ele não foi vitimado de maneira fatal, né? Ele não morreu. Mas o guarda-costas dele morreu. Quem estava fazendo segurança nessa ocasião do Carlos Lacerda era o major da aeronáutica Rubens Weiss, tá? Um major da aeronáutica, da Força Aérea. Quer dizer, a morte de uma pessoa, de uma figura como essa, não pegou nada bem, né? Além da tragédia, é claro, né? Mas isso vai ser muito manipulado, muito usado pela oposição a Getúlio Vargas, né? Vai se estabelecer aí vários inquéritos da polícia, mas também um inquérito da própria aeronáutica, né? Tanto é que o processo de investigação, inquérito desse atentado vai ser chamado de República do Galeão, né? Onde eles vão querer descobrir quem é o responsável, quem foi o responsável pelo atentado. As investigações terminaram é, em um grande culpado, vamos dizer assim, né? Prenderam o atirador, né? E se chegou ao mandante, né? O mandante era o Gregório Fortunato. E quem era o Gregório Fortunato? O chefe da guarda pessoal de Getúlio, ou seja, uma pessoa muito próxima a ele, tá bom? E antes disso, antes de se chegar ao Gregório Fortunato, o Getúlio foi fortemente atacado, né, pelo Carlos Lacerda, né? Imagina, ele ferido no atentado, ele vai ser a voz, né, desses ataques, né, principal, né? E se Getúlio era chamado de corrupto, de comunista, de tudo mais, agora ele era chamado de assassino, né, de mandante de assassinato, tá bom?